Olá, eu sou a professora Camila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema tegumentar e as suas correlações anatômicas. Bom, primeiramente a gente precisa pensar que o tegumento, a pele, é um órgão, um maior órgão que nós temos no corpo e ele é facilmente acessível. E por ser facilmente acessível, ele é um dos melhores indicadores de nossa saúde em geral. Então, é muito importante observar a pele durante o exame físico, por exemplo, com muita atenção, porque a pele ela traz sinais da nossa saúde. Quais seriam as funções da pele? Então, a primeira grande função da pele é a proteção do corpo contra alguns efeitos ambientais. Então, escoriações, perda de líquido, alguma ação de substâncias que são prejudiciais à nossa saúde, a própria radiação ultravioleta e alguns possíveis micro-organismos invasores. Além disso, a pele ela faz a contenção das estruturas do corpo, né? Tecidos, órgãos e a contenção também de líquidos que são vitais para a nossa saúde, que são os líquidos extracelulares. Então, a pele ela ajuda a evitar a desidratação, que, por exemplo, em caso de lesões cutâneas extensas, como as queimaduras, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a pele ela pode ajudar evitando uma perda de líquido excessiva. Além disso, a pele ela faz a regulação do calor mediante a evaporação do suor ou mediante a dilatação ou constrição dos vasos sanguíneos superficiais. Então, a perda ou a retenção de calor, ela está relacionada a uma das funções da pele. Além disso, a pele ela possui muitas terminações sensitivas, então, uma das funções da pele é a sensibilidade, por exemplo, a sensibilidade à dor. E a pele também faz a síntese e o armazenamento de vitamina D. Bom, a pele, como dissemos então, é o maior órgão do corpo e ela é formada por duas camadas. A primeira camada, que é a camada mais superficial, é a camada chamada de epiderme. Então, a epiderme é a camada mais superficial da pele. E logo abaixo a epiderme, nós temos a presença da derme, que é uma camada um pouco mais profunda, formada por tecido conjuntivo. A pele ela possui vários derivados, então nós temos os folículos pilosos e os pelos, que a gente visualiza aqui nessa figura. Nós temos as glândulas, que são chamadas de glândulas sudoríparas. Temos glândulas sebáceas, unhas e até as mamas. Então, as glândulas mamárias, elas são aí derivados da pele. Além, abaixo da pele, o que nós teríamos, né? Até ali os músculos e os ossos chegarem. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um corte axial da região da perna. Então, a perna, ela tem dois ossos, se vocês lembrarem. O primeiro osso maior é a tíbia e o osso mais fininho, que a gente fala, né? O fino que fica para fora, que é a fíbula. E aí, se a gente visualizar, é um corte axial, então um corte no plano transverso da perna. Aqui a gente tem a camada mais superficial, que seria então a pele, e logo abaixo da pele, o que nós teríamos? Nós teríamos primeiramente essa camada amarela, que a gente chama de hipoderme, né? Ou tecido, tela subcutânea. Então, como a gente vê aqui no slide, é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que separa a pele de tudo que está embaixo, né? E a hipoderme, ela é principalmente formada por tecido gorduroso, por tecido adiposo. Depois disso, mais profundamente, a gente visualiza essa fáscia, que é chamada de fáscia profunda. Essa fáscia profunda, ela é uma fáscia que está relacionada principalmente em relação à localização com os músculos e com cavidades corporais.
Então, se a gente for, né, da região mais superficial para a região mais profunda, primeiramente a pele, depois a tela subcutânea e essas fáscias que muitas vezes, olha só, elas podem se aprofundar para formar compartimentos aqui, por exemplo, em relação à musculatura. As fáscias, olhem só esse outro corte aqui agora da região da coxa. Elas protegem e dão suportes, então, às estruturas mais profundas. Elas vão diminuir o atrito entre os músculos e, além disso, elas têm uma função importante, que é transmitir os movimentos do corpo para os ossos. Né? Então, por exemplo, aqui ela pode funcionar como um ponto de fixação dos músculos na região do esqueleto. E aí, a gente fala um pouquinho, então, da epiderme. A epiderme, que é a região, a camada mais superficial da pele, é um epitélio que é formado por queratina, né? Então, é uma camada superficial aí bem resistente da epiderme. E é interessante saber que a epiderme ela não possui vasos sanguíneos nem linfáticos. Então, ela é o que a gente chama de uma região avascular. Avascular, ou seja, sem vasos. E aí o que acontece? Como é que essas células elas são nutridas? Elas são nutridas pela camada mais profunda, que é a derme, que é extremamente vascularizada, e aí essa vascularização da derme acaba sendo transmitida para a região da epiderme. Falando na derme, então, a derme é uma camada densa, com fibras colágenas, com fibras elásticas, todas entrelaçadas. E aí, essas fibras elásticas e colágenas, elas são responsáveis pela resistência e pela firmeza da pele. O padrão das fibras, né, colágenas, das fibras da morfologia, né, da forma, da posição dessas fibras colágenas, vai determinar a tensão da pele, e essa tensão vai determinar como as nossas rugas, por exemplo, são formadas. A derme ela é irrigada, então, por artérias que vão chegar nessa superfície, que formam um grande plexo vascular e, como nós já dissemos, que também vai ajudar na vascularização da epiderme. Além disso, a gente precisa pensar que a pele, como sendo o nosso órgão mais externo, nosso órgão, vamos dizer assim, de relação com o meio externo, ela possui muitas terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas a gente chama de terminações nervosas aferentes. Por quê? Porque lá na pele a gente vai receber informações que serão transmitidas para o nosso sistema nervoso central. Essas informações podem ser o quê? Então, essas informações elas podem ser de tato, podem ser de dor, podem ser de temperatura. E aí o que acontece é que a grande maioria das terminações nervosas está situada na região da derme, né? Algumas poucas na epiderme. Se a gente visualizar essa figura, então, por exemplo, nós temos aqui terminações nervosas diferentes para cada uma das nossas sensações. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem uma terminação nervosa que é responsável pelo tato, pela pressão, vibração. A gente tem, por exemplo, aqui, né, uma terminação nervosa que é responsável por captar o frio do ambiente, por captar a pressão. Então, a nossa pele é extremamente rica em terminações nervosas para que a gente tenha a aferência dessas sensações. Como dissemos já, então, a derme ela possui, além de terminações nervosas, os folículos pilosos, e é interessante que os folículos pilosos eles estão relacionados a um pequeno músculo, que é chamado de músculo eretor do pelo. E quando esse músculo ele comprime, né, para a ereção do pelo, além disso existe aqui, relacionado ao folículo piloso, uma glândula sebácea. E aí, com a contração desse músculo, existe aqui a liberação dessa secreção oleosa na pele.
E, além, né, da secreção oleosa formada por glândulas sebáceas, a gente também tem as glândulas sudoríparas. Qual a importância do suor para o nosso organismo? A importância do suor é que ele acaba funcionando como um mecanismo termorregulador para a perda de calor, por exemplo, ou seja, para o resfriamento do nosso corpo. E aí a gente já falou então que abaixo disso tudo existe a chamada hipoderme, tela ou tecido subcutâneo, fáscia superficial, tem vários nomes, né? Então ela não faz parte da pele, mas ela está relacionada à posição da pele, ou seja, ela possui uma sintopia, uma relação de posição com a pele. Essa região, ela é responsável pela maior parte de reservatório de gordura no corpo. Então, a gente visualiza aqui esses dois cortes, né, de uma pessoa que possui menos gordura corporal e de uma pessoa que possui mais gordura corporal. Então, a gente visualiza, além de um reservatório de gordura entre as vísceras, a gente visualiza aqui a presença, então, de um aumento da tela subcutânea em algumas regiões do corpo. Então, o que a gente sabe da hipoderme é que a espessura ela varia muito, dependendo do estado nutricional da pessoa. E, além disso, como a gente está visualizando aqui na figura, a distribuição dela é muito variável. Então, em homens e mulheres, ela se distribui de forma diferente. Então, por exemplo, nas mulheres, né, existe uma distribuição de gordura muito relacionada, por exemplo, ao quadril, diferente dos homens. Por exemplo, se a gente pega o dorso da mão e a região medial da coxa, né, a região medial da coxa ela vai ter uma hipoderme muito mais densa e muito maior do que na região do dorso da mão. E, obviamente, tudo que é formado por gordura, a gente precisa pensar que a gordura, o tecido adiposo, ele funciona como um regulador térmico. Então, ele é responsável por retenção de calor. Então, essa hipoderme, ela também vai participar da termorregulação. E, obviamente, né, como um tecido adiposo, oferece acolchoamento que protege a pele da compressão, principalmente em região de proeminência óssea, e nós vamos ver daqui um pouco a relação anatômica para a formação, por exemplo, de escaras. E aí, falando nas correlações anatômicas em relação à pele, a primeira grande correlação está relacionada às incisões e às cicatrizes da pele. Então, existem aqui, como nós dissemos, colágeno, fibras colágenas, fibras elásticas, que estão sempre numa direção, e essa direção, ela acaba formando o que a gente chama de linhas de clivagem da pele. Então, as linhas de clivagem, elas estão relacionadas à direção das fibras colágenas. Quando nós temos uma incisão, quando nós temos um machucado na pele, né, por exemplo, quando essa incisão ela é transversal a essas linhas de clivagem, o que acontece é que a cicatriz, o tecido cicatricial, ele muitas vezes ele pode se abrir e ele pode acabar formando uma cicatriz maior. Agora, quando a incisão ela é paralela, como a gente está visualizando aqui na figura, existe a tendência, né, de que essa cicatriz ela feche melhor, ela cicatrize melhor, né, e ela tem uma tendência menor de abrir, por exemplo, uma tendência menor à formação de queloides, que são aquelas cicatrizes bem proeminentes. Além disso, a pele, como nós dissemos lá no primeiro slide, ela traz algumas relações importantes, por exemplo, com o exame físico. Então, quando você vai fazer um exame num paciente, você, por exemplo, pode visualizar a presença de cianose. O que seria isso? A cianose é quando nós temos uma perda no transporte de oxigênio. E aí o que acontece é que a hemoglobina, que é quem transporta o oxigênio, ela fica com uma cor mais arroxeada.
E aí a gente acaba visualizando isso através da pele, onde a pele é mais fina, por exemplo, nos lábios, como nós estamos vendo aqui na figura, por exemplo, nas pálpebras, por exemplo, nas pontas dos dedos. Então, quando você tem um paciente, por exemplo, que está com problema na oxigenação, você consegue visualizar isso através da pele numa condição que a gente chama de cianose. Uma outra ponta disso é a formação do eritema. O eritema, ao contrário, é quando você visualiza uma coloração vermelha normal. Por quê? Porque você tem vasos que estão com muito sangue. E aí, quando você tem regiões em que você tem uma alta vascularização, você acaba visualizando isso através da pele, numa condição que a gente chama, então, de eritema. E a gente tem a possibilidade também de visualizar a pele com uma característica mais amarelada, e que a gente vai chamar de icterícia. Então, alguns distúrbios que existem no fígado, eles podem causar uma retenção de um pigmento amarelo que é a bilirrubina, e aí você tem a pele amarelada, como a gente visualiza aqui nessa figura. Uma outra condição muito importante relacionada à pele é a presença de queimaduras. Então, a queimadura ela pode ser um trauma térmico, pode ser causada por radiação ultravioleta, né, ou até por agentes químicos. E as queimaduras, elas são classificadas de acordo com a profundidade que elas atingem a pele. Então, nessa figura, por exemplo, a gente visualiza aqui o que seria uma queimadura de primeiro grau. Então, a queimadura de primeiro grau, ela fica mais superficial. Depois, nós temos as queimaduras de segundo grau, que são divididas e classificadas em superficial e profunda. E nós temos aqui a queimadura de terceiro grau, que acaba atingindo aí a pele e já o tecido subcutâneo. Então, quando a gente fala de queimadura, é interessante entender, então, que a queimadura de primeiro grau, ela é queimadura, por exemplo, solar. Então, quando a gente é exposto à radiação ultravioleta. E aí, essa queimadura, ela fica somente na região da epiderme. Uma queimadura de segundo grau, ela é uma queimadura, por exemplo, que já atinge a epiderme e a derme. Eu presencio e visualizo, por exemplo, com a formação das bolhas. E a queimadura de terceiro grau já é uma queimadura que eu tenho o acometimento da epiderme, da derme e até da tela subcutânea. Então, algumas características importantes, né? A queimadura de primeiro grau, ela está limitada à epiderme, como dissemos. Quais são as manifestações dela? Manifestações são, por exemplo, o eritema, que é uma pele vermelha, quente, né? Às vezes com dor, edema. E o que a gente sabe, por exemplo, quando pega muito sol, né, é que a gente pode ter uma descamação. Mas essa descamação, logo depois, ela vai ser substituída, né? Essa pele ela vai ser substituída e muitas vezes sem formação de cicatriz. No segundo grau, a gente tem, então, danos à epiderme e à derme, e aí a característica aqui é a formação de bolhas, né? E aqui nós temos também lesão de terminações nervosas. Lembrem-se vocês que nós temos terminações nervosas principalmente na região da derme. Aqui eu tenho uma regeneração mais lenta e muitas vezes o que pode acontecer é a presença de uma cicatriz ou até algum grau de contratura na região. E a lesão de terceiro grau é uma lesão, então, que pega toda a pele e tecidos subjacentes, ou seja, tecidos mais profundos, que podem por exemplo, serem acometidos músculos. O edema aqui é acentuado, a área fica anestesiada. Por quê? Porque você destruiu todas as terminações nervosas. Então, por mais incrível que possa parecer, a gente tem uma queimadura que é mais profunda, mas que não dói como a queimadura de segundo grau. E aí a gente pode ter aí a necessidade de que sejam realizados enxertos, né,
para que essa queimadura ela seja finalizada. Além da profundidade, a gente tem também uma importância em relação à extensão da superfície corporal que é afetada na queimadura. Então, muitas vezes a extensão da superfície ela chega a ser mais importante do que entender qual é a profundidade dessa queimadura. E aí existe uma regra que é chamada de regra dos 9, que é para que a gente possa, por exemplo, entender quanto da superfície corporal foi atingida por aquela queimadura. Então, como a gente visualiza aqui nessa figura, né, a região anterior do corpo, cada uma das partes do nosso corpo está relacionada a uma porcentagem. Então, por exemplo, superfície anterior e posterior da cabeça do corpo, ela conta como 9%, né? Só a região anterior, 4,5%, que é metade de 9%. Então, a região anterior de braço, antebraço, mão, mais 9%. Região anterior da coxa, 9%. E aí, né, você vai fazendo a conta para entender quantos por cento da superfície corporal foram atingidos por aquela queimadura. E aí, quando essa área ela ultrapassa 70% da superfície corporal, nós temos uma taxa de mortalidade que é muito alta, né? Chega a ser superior a 50% nos pacientes aí que possuem uma extensão muito grande da superfície corporal atingida pela queimadura. Uma outra coisa interessante relacionada à pele é o que a gente chama de úlcera, lesão por pressão ou até escara. Então, o que a gente precisa pensar é que pacientes que estão acamados, pacientes que estão em cadeira de rodas, eles vão ter proeminências ósseas que estão sempre na pressão, né? Por isso o nome, em relação, por exemplo, ao colchão ou à cadeira. Então, por exemplo, aqui na figura, a gente visualiza num paciente que estaria sentado quais são as regiões em que eu tenho mais pressão sendo realizada. Por exemplo, num paciente que está deitado, a região do calcanhar. E essa pressão, o que acontece com essa pressão? Ela diminui a vascularização. E se ela diminui a vascularização, eu tenho a possibilidade de uma isquemia, e essa isquemia ela pode trazer lesão na pele. E essas lesões, elas estão então relacionadas a diferentes estágios. Então, por exemplo, como a gente visualiza aqui nessa figura, o estágio 1, ela tem ainda a pele intacta, né? Uma vermelhidão, e aí quando eu apalpo, né? Ou então quando eu pressiono essa região, ela não fica mais branca, né? E aí aqui a gente tem um estágio número 1 do que seria a lesão por pressão. E aí, a depender da profundidade atingida, a gente pode chegar aí ao estágio 4, que é a perda, né, da espessura total da pele e exposição, muitas vezes, dos ossos, tendões e músculos. Então, os pacientes acamados, eles precisam ter todo um protocolo para prevenção dessas lesões. Então, por exemplo, a mudança de decúbito. Então, um paciente ele não pode ficar, por exemplo, em decúbito dorsal muito tempo. Ele precisa ir para decúbito lateral, ele precisa ser movimentado para que essa vascularização ela não seja atingida, né, para que a gente mantenha a vascularização desses tecidos e para que não haja a formação dessas lesões. Essa foi a nossa aula de tecido tegumentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada!